E aí, o que a gente trabalha com os pais o que eles colocam, que esses estudiosos colocaram, que existe uma escalada da emoção. Uhum. Nessa escalada tem vários degraus. E que você tem que conseguir fazer com que a criança, o adulto... o adulto já consegue ter um filtro social, mas principalmente criança, não chegue a subir o primeiro degrau. E esse subir o primeiro degrau depende dessa habilidade de lidar com essas questões sociais e emocionais que são que mais afetam esse sistema, né, dele como um todo, sistema sensorial e emocional. Quando essa desescalada que a gente fala, quando ele sobe o primeiro degrau, você não consegue mais controlar a criança. Exatamente. Aí você tem que deixar passar. O sistema de alarme já foi dado. Já tocou. E automaticamente o organismo vai fazer... até o final. Até o final. E aí vem aquela coisa da amígdala cerebral, né? Arranhou, acabou. Você espera passar. Só que, quando passa, aí os pais se desesperam, também entram em desregulação e começam a chamar atenção, pegar, não faz. E aí a gente ensina. Aquele sistema de cobrança o tempo todo em cima da criança. E quando você começa a identificar os primeiros sinais, você consegue tirar com a mão. Sabe o que a avó falava? Tirar a dor com a mão? Muitas vezes você consegue. Isso quando os pais se preparam também, se conhecem, sabem do seu funcionamento, tirar aquela criança para ele não subir o primeiro degrau. E aí, depois que ele sobe, deixa aí. Só segura para não bater, não se machucar. Não se machucar. Não se machucar. E cada um tem o seu jeito. Uns querem abraço, outros não querem nem que você encoste. Então, você tem que conhecer todas essas reações, porque senão você irrita mais. Exatamente. E aí, depois que termina, eu sempre falo assim, gente, não chama na hora. Deixa descansar, porque a descarga é grande. Quando passa, Bia, vem o sentimento de culpa associado imediatamente, porque existe uma condição também, um fenômeno dentro desse superdotado neurodivergente, que é assim, ele se desregula e tem ele bem aqui olhando. Cara, como assim? Como que você está se expondo? É como se fosse isso. Então, ele se vê fazendo tudo aquilo, mas o controle inibitório dele não funciona. E aí ele vai às últimas consequências, vamos dizer assim, dentro daquele ambiente escolar, para terminar, porque ele não consegue mais controlar. É uma coisa que começa e vai até o fim. Quando acaba, aí vem o choro compulsivo, eu te amo, quando é com a mãe. Eu te amo, mamãe, pedindo mil desculpas, me perdoa. Aí é que eu falo muito para a mãe, eu sofro muito mais com esse segundo momento do que com a explosão. Eu prefiro a explosão do que o sentimento de culpa. Porque o sentimento de culpa, ele vai se acumulando e ele é mais um gatilho para camuflagem. Verdade. Porque ele fala, eu não quero ver minha mãe sofrer, meu pai sofrer, então eu preciso. Então ele começa a se guardar mais ainda. Aí quando explode, às vezes um problema de saúde que você nem imagina que tem uma relação. Com certeza. Então, é preciso evitar. E para evitar, você tem que identificar. Lá está vindo o gatilho, está vindo o gatilho. Tira ele daquela experiência. Né? Você tem que começar a observar muito. Não permita muito. chegar até o final. Exatamente. A avaliação mais eficaz de uma condição neurodivergente que é superdotado é falar sobre o funcionamento dele, como ele vê o mundo, quem ele é nesse mundo, como é o sistema sensorial dele, o sistema emocional. Por exemplo, tem um dado num teste de inteligência que os psicólogos aplicam, que se chama ICV, que é Índice de Compreensão Verbal. Esse índice de compreensão verbal, ele mostra a proporção da sua compreensão da realidade e de compreensão de conceitos e estímulos abstratos. Então, é como se o cérebro desse menino, ele estivesse assim, igual uma antena aberta. E ele precisa falar. Ele fala compulsivamente, porque os pensamentos são compulsivos, né? No bom sentido. Na verdade, a fala está expressando a tempestade de pensamento. A tempestade de pensamento. E é uma criança, um adulto, um adolescente que precisa falar muito. E é uma criança que, por exemplo, um aluno que ele não precisa olhar para o professor, ele não quer olhar, e vem aquela história de que você só presta atenção em mim se você estiver me olhando, mas eles não precisam olhar. Inclusive, eles precisam até ficar rodando, rolando, mexendo, para poder conseguir ocupar as outras estações, porque o cérebro deles é um hub, tem várias estações funcionando ao mesmo tempo. E para ele ter uma atenção focada, concentrada, ele precisa ocupar as outras estações.
E aí, por exemplo, que você vê um menino superdotado, que eu falo que para os pais assim, gente, toda técnica, disciplina positiva, psicologia positiva, toda técnica, o do sono, ela foi criada de típicos para atípicos. Elas são excelentes, mas elas não funcionam com um cérebro que tem o contrário do funcionamento. Porque logo ele percebe a técnica, ele fala, pronto, dali para frente não funciona, as mães ficam frustradas, pronto, eu paguei e não aprendi a fazer. Aí, quando eles começam a entrar nesse sistema, nessa agonia, nessa desregulação, a técnica não vai funcionar. Aí eles precisam, no ICV, que é essa compreensão verbal, eles precisam desestressar de alguma forma, e eles desestressam falando. E é o que a escola mais quer, que os meninos calem a boca. Quanto mais calado, melhor. Calado você já está errado, né? E aí eles começam a trazer isso para dentro. E os pensamentos não deixam em paz. É por isso que eles batem cabeça às vezes, puxa cabelo. Porque vem, às vezes a mãe, é interessante que a mãe está andando em casa e ele atrás. Mamãe, por que o Plutão? Por que não sei o quê? Por que o buraco negro? Por que não sei o quê? Aí ela fala assim, eu não aguento, eu estou exausta. Eu falei, ele não está falando com você. Exatamente. Ele está falando com ele mesmo. Você só precisa escutar. Fala, é mesmo, meu filho? Ah, tudo bem. É assim mesmo. Nossa! Dá um nossa assim mais encaixado. Exatamente. Você só precisa. Dentro de um contexto. Você não precisa assim, interagir com ele. Continua fazendo suas coisas, mas de vez em quando olha para ele. Olha, faz um contato. Nossa, e deixa ele falar. Porque eles falam em êxtase, assim. Exatamente. Eles falam e nem olham. Ele fica melhor, né? Aí depois é um Rivotril. Para eles. Isso. Depois ele relaxa. E eles têm. Aí esse menino, o pai mandou o vídeo e falou, doutor, o que é que eu faço? O menino estava assim, de lado para a TV, com um videogame, uma bola no pé, o prato de comida. Era só assim que ele comia. Aí ele jogava aqui, chutava a bola, ia na parede, voltava, porque o chute bem certeiro. Chutava, ia, ele olhando aqui pro videogame, chuta a bola, pega uma colher de comida. Aí ele falou, o que é que eu faço? Falei, deixa. É assim que ele funciona. É o funcionamento porque ele dele. só conseguiu comer assim. Aí eu falei assim, faz o seguinte, entra num acordo com ele. Combina, meu filho? Vamos fazer assim? A cada chute na bola, você põe uma colher na boca? Sincroniza esse movimento. Isso. Pronto. Ajusta ele passou ali. A se alimentar maravilhosamente bem. Só que às vezes ela quer aquele padrão da criancinha que vai na casa da vovó e vai sentar. E aí ele vai ser o diferente. E aí ela não quer. Aí começam os conflitos e as vergonhas muito maiores e que vai passando. E os outros criticando, mãe que não dá limite, mãe sofre, mãe atípica sofre, muito. E Alex, porque todo mundo fala... Problema da mãe. Problema é a culpa da mãe, não dá limite. Não... E o limite que eles precisam não é esse limite, eles precisam de falta de limite. Eles já são limitados demais. Em excesso. Em excesso. Exatamente, perfeito.